Éramos tudo que tínhamos no mundo, e isso sempre era a salvação. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre La Vie de François, de Romain Gary. Eu ganhei esse livro de presente da querida da Vanessa. Muito obrigada, Vanessa. Um beijo grande para você e para Lulu. Esse livro saiu traduzido aqui no Brasil com o nome A Vida pela Frente, pela editora Todavia, e foi um livro que eu adorei ler, gente. Eu li um pouco devagar, né, porque aqui tá em francês e fazia um tempinho que eu não lia em francês, mas eu gostei muito. O Romain Gary publicou esse livro com o pseudônimo de Émile Ajar. E tem uma história engraçada envolvendo, uma história curiosa, eu diria, envolvendo o escritor, que eu vou contar no fim da resenha. O Romain Gary era lituano, mas ele viveu a maior parte da vida na França e foi diplomata, além de escritor, diretor e roteirista de cinema. E essa é uma história comovente, narrada em primeira pessoa por um menino chamado Mohamed, ou Momo. As pessoas chamam ele de Momo. Mohamed é um órfão e ele é criado pela Madame Rosa, ou Rosá, se você ler com, né, um sotaque francês. E a Madame Rosa é uma ex-prostituta com uma história super dura de vida. Ela era polonesa, ela foi prostituta, ela começou a se prostituir cedo e ela é sobrevivente de Auschwitz. Se muda depois para a França, onde ela vai viver em Paris, num bairro chamado Belleville, que é o bairro onde a história acontece aqui e que é uma espécie de subúrbio. Nesse subúrbio vivem, assim, é um caldeirão cultural de imigrantes, né? Então, eu já falei que a madame é polonesa, mas ela tem uma série de vizinhos, vários deles oriundos de países africanos, alguns são personagens queridos aqui na história. A história se passa na década de 50, então, assim, é um período de pós-guerra, e a Madame Rosá ganha dinheiro tomando conta dos filhos das prostitutas. Existe uma lei lá que dificulta para que as prostitutas tenham a guarda dos seus filhos. Então, quando elas acabam engravidando por conta do trabalho ou por outra situação, elas pedem para essas senhoras mais velhas tomarem conta dos seus filhos e essas senhoras ficam ali como uma espécie de creche ou orfanato, entre aspas, informal, inclusive com falsificação de documentos, né, dos documentos dessas crianças. Então a Madame Rosá, como ela já está com uma certa idade, ela tem mais de 60 anos nesse período da história, ela toma conta então dessas crianças e o Momo é um dos seus internos mais velhos. Ele teria ali na casa dos 10 anos. Existe um mistério em torno do que aconteceu com os pais do Momo. Ele pesca, assim, umas conversas sussurradas, escondidas, ou pedaços de conversas cifradas, e ele, então, não entende muito bem o que acontece. Ele sabe que a Madame Rosá tem medo de que ele tenha alguma coisa hereditária, mas ele não sabe direito o que aconteceu com os pais dele. A única coisa que lhe foi dita é que os seus pais eram árabes, seriam muçulmanos, e então que ele teria de ter uma criação muçulmana, enquanto que a Madame Rosá era judia. Então ela pede para um dos vizinhos, o senhor Ramil, que é um vendedor de tapetes, um muçulmano, um dos vizinhos, para dar conta dessa criação do Momo. E o Momo tem ótimas conversas com o senhor Ramil, porque o senhor Ramil é muito sonhador, ele é bem assim contador de histórias, ele é muito fã do Victor Hugo. Era um homem que estava sempre com 2 livros, né, o Corão e Os Miseráveis. E essa relação com o Victor Hugo e os Miseráveis, ela volta o tempo inteiro no livro, né? Pelas conversas, então, que Momo tem com o Sr. Ramil. A Madame Rosá e o Momo criam uma relação, assim, de amor. Os dois tendo uma vida, assim, acidentada, mas muito próximos. É muito curioso ele tentando interpretar a Madame Rosá, porque a Madame Rosá é uma senhora muito traumatizada pela guerra, pelo campo de concentração, pelas coisas que ela viveu. Então ela tem uns comportamentos estranhos, ela toma remédio, tranquilizantes, ela tem uns ataques, assim, como se ela tivesse uma espécie de estresse pós-traumático, sabe? Mas ele é uma criança, ele fica tentando interpretar e ele fica com muito medo. Então, assim, o que vai acontecendo é que a Madame Rosá, ela vai gradativamente se deteriorando por uma série de problemas de saúde física e mental.
E o Momo vai tendo que assumir esse papel de tomar conta da Madame Rosat, da casa, das crianças mais novas, dele mesmo. E o Momo narra as coisas de um jeito muito curioso, porque ele é uma criança. Ele é esse misto de criança que amadurece precocemente, mas que com a inocência e a imaginação ainda de uma criança que não entende tudo claramente. Ele começa a tomar contato com coisas muito sérias muito cedo, como o vício em drogas, não dele, mas de pessoas próximas a ele. A vida da prostituição. Uma das pessoas que é de grande ajuda para eles, é um dos personagens mais queridos aqui, é a Madame Lola. A Madame Lola é uma travesti senegalesa e ela é maravilhosa. Ela vai lá e cuida deles quando eles estão bem em crise, quando a Madame Rosat tá muito mal, quando o Momo precisa de ajuda. Ela é uma pessoa muito... O Momo tem adoração por essa moça, porque ela é muito gentil, e ele fala o tempo todo sobre como ela é muito diferente e muito original, porque antes de ser travesti, ela foi pugilista, né? Então ela tem todo um visual, assim, muito peculiar. E aí a gente tem que pensar que, assim, La Vie Devant Soi, ou A Vida Pela Frente, é um romance de 1975 que fala da década de 1950. Ele é um pouco datado quanto a comentários e visões de questões de gênero e de sexualidade. Mas, assim, não é nada muito grave também, considerando que é um menino que tá vendo, né? Então, de certo modo, também tem esse ponto das coisas que não estão muito claras, porque é uma criança que tá interpretando, né? Além do Sr. Ramil e da Madame Lola, tem o Sr. Amédée, que é um cafetão nigeriano, e ele também frequenta bastante a casa da Madame Rosat, porque ela escreve cartas para ele. Ele não sabe escrever, então ele fica mandando cartas, contando as coisas maravilhosas que ele está fazendo na França, mas que na verdade ele não fala o que ele realmente está fazendo. E também é uma figura, né, uma presença que usa terno de seda cor-de-rosa, né, da cabeça aos pés. E quando o Momo tá ali também, às vezes precisando de ajuda, ele comparece, né, enfim, até financeiramente, ele dá uma ajudinha para ele. Belleville é então esse lugar, né, de prédios com pessoas pobres, vários imigrantes. A gente vê que é uma história sobre os excluídos. Todas essas pessoas são marginalizadas, estão em subempregos, são vendedores, ambulantes, ou estão aí ligados com a prostituição de alguma maneira. Um dos personagens, muito legal, não vou lembrar o nome dele agora, ele também era de um país africano, mas agora eu esqueci qual é. Ele era um moço que fazia cospe fogo na rua, então ele deixa a mulher dele, as mulheres e os filhos dele no país de origem, e ele vai ajudar também muito o Momo quando a Madame Rosat estiver muito debilitada. Então, assim, é essa rede, essa comunidade de excluídos socialmente, culturalmente, de pessoas marginalizadas que estão ali nesse lugar que é onde os imigrantes ficam e que se ajudam no meio de toda a dificuldade que eles passam, né? Então vai criando ali uma rede de solidariedade entre aquelas pessoas. Então o livro, além de ter essa relação de amor entre o Momo e a Madame Rosat, né, de um cuidar do outro do jeito que dá com os recursos que eles têm e que envolve muita dificuldade, tem também toda essa comunidade aí de pessoas tentando correr atrás de alguma coisa, do próprio sustento, e que acaba se ajudando, né, nos momentos de maior dificuldade. O Momo é muito sonhador e em alguns momentos a história dele vai incluir coisas da sua imaginação. E apesar de ser um menino que tão já consciente sobre a dureza, por exemplo, da vida das prostitutas ou sobre as dificuldades das pessoas que se envolvem com heroína, coisas que ele acompanha assim muito de perto, né? Ele é um menino que ama palhaços, né? Então ele fica tendo sonhos com palhaços. Ele cria figuras imaginárias e mitológicas para substituir a falta da mãe que ele não tem. E ele cria uma espécie de boneco, assim, que o acompanha e com o qual ele faz umas apresentações na rua também, que é um guarda-chuva. Se eu não me engano, ele batiza de Arthur o guarda-chuva. Então ele bota umas roupas no guarda-chuva e ele anda com aquele guarda-chuva e ele oscila entre ter uma relação afetuosa com o guarda-chuva e não, quando as pessoas falam, ai, que bonitinho seu guarda-chuva, você botou a roupinha nele, ele fica, não, eu não sou criança, tá pensando o quê? Então ele fica assim. E essa ambiguidade do Momo, assim, acho que é a riqueza do livro, porque o livro é muito ambíguo. Ele tem muitos comentários sobre a França pós-guerra que são inseridos aí nesse entrelugar, aí nesse lugar meio de ambiguidade semântica nas falas do Momo. Porque muita coisa
é muito crítica e muito irônica, e a gente nunca sabe direito se o Momo tá realmente sendo muito irônico ou se ele tá falando se ele tá dizendo uma coisa por causa da sua inocência, né? Eu me lembro que tem um determinado diálogo que ele tá tendo com a Madame. A Madame, ela morre de medo de ter câncer, né? E ela vai no médico direto, ela sempre frequenta um médico judeu. E ela fica pedindo, Momo, me fala a verdade, é câncer, né? Ela fica o tempo todo pedindo, e ele fala, não é câncer, né? Ele fica tentando consolá-la. E num determinado momento, ele faz um comentário, assim, tipo, claro que não vão fazer isso com a senhora. Aqui é a França, não é a Argélia. A França não tortura ninguém. Então, assim, tem uns comentários, assim, que são altas alfinetadas, assim, da questão sociopolítica e cultural. E que você não sabe direito, né, considerando que o Momo é muito novo, se ele tá reproduzindo coisas que ele ouviu, que partem de uma certa inocência, ingenuidade, ou se ele tá de fato sendo irônico, e isso acontece em vários momentos. Apesar de muito novo, o Mohammed vai percebendo como ser árabe é uma coisa esquisita na França. Ele é um menino muito solto, né? Quanto mais debilitada a Madame Rosá fica, a Madame Rosá, ela começa a ter problemas sérios de mobilidade, porque ela mora no 6º andar de um prédio e ela já não consegue, num determinado momento, ela já não consegue passar pelas escadas. Durante um tempo ela vai com muita dificuldade, ofegante, até que ela não consegue mais sair. E então o Momo fica muito livre, né? Porque cabe a ele meio que cuidar dela, mas ele também fica muito triste de acompanhar essa deterioração. E nesse sentido, o livro é muito um livro sobre envelhecer, né? Ele acompanha muito o envelhecimento, tanto em especial da Madame Rosá, mas também do senhor Ramil, esse senhor que ensina o islamismo e um pouco de literatura pro Momo, né? Então você tem essas duas figuras que estão envelhecendo bastante. E como o Roman Gary vai mostrando essa deterioração da velhice, como as pessoas vão se desconectando das suas coisas, da sua vida, das pessoas. E como isso as afasta, inclusive, muito das coisas que elas valorizam muito, né? E aí, por conta da degradação de Madame Rosá, o Momo acaba ficando muito solto pela rua. Ele conhece várias pessoas, né? Ele, inclusive, se beneficia de ser criança para conseguir uns favorezinhos das prostitutas, né? As prostitutas acham ele muito bonitinho, muito fofinho, com seu guarda-chuva. E aí, ele acaba conhecendo algumas pessoas e tomando consciência do que é ser árabe, muçulmano na França. Ele tem uma fala, assim, muito pungente, onde ele fala que ele não gosta de ser chamado de Mohammed, ele prefere ser chamado de Momo. Porque todo Mohammed é um serviçal, todo Mohammed é um carregador, né? Então, assim, meio que querendo dizer que todo muçulmano, tem até uma hora que ele fala assim, ser Mohammed na França é quase tão ridículo como ser chamado Jesus Cristo, né? Então ele tá querendo dizer assim, você estar associado a uma cultura externa e a uma religião específica nos torna muito discriminados, né? Nos torna inferiores aqui nesse país, né? E isso, ele vai tomando essa consciência e vai ficando cada vez mais incomodado com isso. Esse é definitivamente um livro de personagens, é um livro onde você se apaixona pelos personagens, torce por eles, assim, essa rede de apoio que eles formam é realmente muito interessante. O Momo é um ótimo narrador, é um ótimo personagem, assim, a gente torce muito. Ele consegue narrar o trágico com muita comicidade. Tem algumas cenas de acidentes, coisas às vezes até muito sérias, que ele narra de um jeito engraçadíssimo. Tinha horas que eu ria alto. Então, assim, eu adorei o livro. Eu separei um pedacinho aqui pra ler, que eu vou ler numa tradução, tá? Que eu procurei fazer e procurei também comparar com trechos que eu achei na internet, porque tem uma característica bem específica desse livro, que é o fato de ele usar muita linguagem coloquial, né? O Momo não vai para a escola por uma questão de que a Madame Rosá adultera seus documentos, então a escola não acredita na idade que ele tem, não aceita, então o Momo não vai à escola. E ele é esse menino de rua aí, criado, né, meio que pela comunidade. E ele fala várias coisas erradas, né? Então, por exemplo, ele usa muita palavra proxeneta, mas ele pronuncia errado, ele troca uma letrinha. Ele troca palavras porque ele não sabe o significado. Então, quando ele quer falar uma palavra difícil, alguma coisa da medicina, ele fala outra coisa completamente diferente, né? Então, tem esse uso da linguagem que é bem diferente e que se utiliza de muitas gírias. Então, assim, eu tentei, no momento que eu traduzi, também dar uma olhada no Goodreads em como as pessoas estavam se referindo a essas expressões. Procurei na internet também fragmentos dessa versão traduzida aqui do Brasil, né, pela Todavia.
para fazer uma tradução que fizesse um pouco de sentido, porque ele mexe, inclusive eu assisti um vídeo, uma reportagem sobre o Romain Gary, que falava que sob esse pseudônimo de Émile Ajar, ele subvertia muito as regras gramaticais, que essa é uma das coisas que ele faz com esse pseudônimo, né? Então, explorar o sentido das frases, enfim. Então, vou ler esse pedacinho que eu gostei muito. Não. O que eu queria mesmo era ser um cara como Victor Hugo. Seu Ramil diz que podemos fazer tudo com as palavras, mas sem matar as pessoas, e eu vou ter tempo. Seu Ramil diz que é o que tem de mais irado. Se querem minha opinião, se os caras à mão armada são assim, é porque eles não foram notados quando eram garotos e ficaram na moita. Há garotos demais para serem percebidos. Há, inclusive, os que são obrigados a morrer de fome para serem percebidos. Ou então eles montam uma gangue para serem vistos. Madame Rosat me disse que existem milhões de meninos morrendo do mundo e que alguns são até fotografados. Madame Rosat diz que o pau é o inimigo do gênero humano e que o último bom sujeito entre os médicos foi Jesus, que não saiu de um pau. Ela diz que é um caso excepcional. Madame Rosat diz que a vida pode ser muito bonita, mas que ainda não a descobrimos de verdade e, enquanto isso, é preciso viver. Eu vou contar a história que eu falei que eu ia dizer do Romain Gary, né? O Romain publica livros com o seu próprio nome, mas parece que num determinado momento ele acha que os críticos não estavam lendo ele mais direito, ou achavam que ele tinha chegado já no seu... Enfim, já tinha meio que esgotado talvez suas possibilidades criativas, não sei. E aí ele decide começar a escrever com pseudônimos. O Émile Ajar não é o único pseudônimo com o qual ele escreve. E aí ele começa a escrever esses livros com um estilo de narrativa, de linguagem mais experimentais, talvez, mais coloquiais. E uma coisa curiosa que acontece com ele é que ele ganha o prêmio Goncourt 2 vezes, o que não é possível, não é permitido, né? O escritor só pode ganhar uma vez na vida, mas como ele teve um pseudônimo, ele ganhou como o Romain Gary e ganhou como Émile Ajar. Na época do prêmio, como Émile Ajar, ele mandou um primo dele ir falar que ele era o Émile Ajar e só revelou que Émile Ajar era ele mesmo quando ele morreu. Ele deixou, então, em 1980, uma carta dizendo que Émile Ajar era ele mesmo. Parece que essa desconfiança já havia quando eles viram que Émile Ajar era o primo do Romain Gary. Algumas pessoas já tinham falado, tá, uma história meio Helena Ferrante, né? Meio, tá, não é você mesmo? E ele falou, não tem nada a ver com isso. Mas era ele, né? Então, ele tem essa curiosidade de ter sido o único escritor francês que ganhou o prêmio Goncourt 2 vezes. Então fica aí a indicação desse livro querido, que eu adorei ler, eu gostei demais dessa história de Momo e Madame Rosat e Madame Lola, enfim. Bom, Vanessa, mais uma vez, muito obrigada por esse presente maravilhoso, eu amei esse livro. Muito obrigada a todo mundo pela companhia, beijinhos e até a próxima. Tchau!